Olha, o cenário de agentes de IA de código aberto está pegando fogo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma disputa que está dando o que falar. De um lado, o gigante já estabelecido, OpenClaw. Do outro, um desafiante com uma proposta totalmente nova, o Hermes Agent. E essa frase, para mim, resume tudo. A briga aqui não é só sobre funcionalidade, sabe? É sobre uma diferença de filosofia. De um lado, uma ferramenta que a gente configura e ela executa. Do outro, um parceiro que de fato evolui com o tempo. Essa é a ideia central que vamos explorar hoje. Para a gente organizar as ideias, este é o nosso roteiro. Vamos entender a história de cada um, mergulhar na inovação do Hermes, colocar eles frente a frente, ajudar na escolha e, claro, pensar um pouco no que vem pela frente. Ok, vamos lá. A história desses dois agentes é, na verdade, uma batalha de duas abordagens bem diferentes. De um lado, a aposta do OpenClaw em se conectar com tudo. Do outro, a aposta do Hermes em entender e aprender. E aqui fica bem claro. O OpenClaw virou o rei do pedaço por ser um verdadeiro canivete suíço. Ele se conecta a mais de 24 plataformas, é impressionante. Já o Hermes Agent chega com outra pegada. Em vez de só se conectar, ele quer entender, quer aprender com cada interação para se tornar melhor. É profundidade contra a abrangência. E os números do GitHub contam uma história bem interessante. O OpenClaw é, sem dúvida, um monstro, com mais de 345 mil estrelas. Mas o que chama atenção aqui é o Hermes. Chegar a mais de 85 mil estrelas tão rápido mostra que essa ideia de um agente que aprende está fazendo muito barulho e atraindo muita gente na comunidade. Agora, vamos focar no que torna o Hermes Agent tão especial. O ponto-chave, a grande virada, é essa capacidade de aprender. É por causa disso que essa comparação toda faz sentido. O coração do Hermes é esse tal de loop de aprendizagem autodidata. Pensa nisso não como uma função qualquer, mas como o cérebro do agente. Ele não só executa o que a gente manda, ele para, pensa no que fez e aprende a fazer melhor da próxima vez. É como ter um assistente que não comete o mesmo erro duas vezes. E como isso funciona na prática? É um ciclo de 4 passos. Primeiro, o agente faz uma tarefa. Se deu certo, ele analisa o que funcionou, extrai um padrão e transforma isso numa nova habilidade. Da próxima vez que ele encontrar algo parecido, ele já sabe o que fazer e ainda tenta melhorar. Isso é aprendizado de máquina na veia, de um jeito super prático. Bom, com as bases entendidas, chegou a hora do confronto. Vamos colocar os dois lado a lado e analisar as diferenças que realmente pesam na balança. Essa tabela resume bem a coisa toda, né? O Hermes cria as próprias habilidades com a experiência, o OpenClaw depende de um marketplace gigante da comunidade, o OpenClaw ganha de lavada no número de plataformas, mais de 24 contra 6 do Hermes, e por baixo do capô são tecnologias diferentes, Python para o Hermes, Node.js para o OpenClaw. Agora, a gente precisa falar de um ponto que virou o divisor de águas para muita gente. A popularidade do OpenClaw trouxe um problema sério, e é na segurança que a gente vê a diferença mais gritante entre os dois. Em 2026, o OpenClaw enfrentou uma série de vulnerabilidades de segurança, as famosas CVS. Foram mais de 9 divulgadas e algumas eram gravíssimas, tipo uma com nota 9.9 de risco, que é o alerta máximo. Isso deixou milhares de instalações completamente expostas. E, em contraste direto, a gente olha para o Hermes Agent. Até a data desta análise, o placar é limpo, 0 CVEs específicos relatados. A arquitetura dele já foi pensada com segurança desde o começo, o que faz toda a diferença. E tem mais. O marketplace do OpenClaw, o Claw Hub, é uma faca de 2 gumes. Ter uma comunidade enorme é ótimo, mas também abre portas para riscos. Uma auditoria descobriu que 12% das habilidades enviadas pela comunidade eram maliciosas, feitas para roubar dados. O Hermes simplesmente não tem esse problema, já que é o próprio agente que cria suas habilidades. Então, com tudo isso na mesa, como decidir? Olha, não tem resposta pronta. A escolha certa depende 100% das prioridades e do que cada um precisa fazer. Vamos ver os cenários ideais para cada um deles. O OpenClaw continua sendo a melhor opção para quem precisa de conectividade máxima. Se o plano é integrar um agente com Teams, Line, WeChat ou se ter acesso imediato a milhares de habilidades prontas é o mais importante, o OpenClaw ainda está na frente. É perfeito para fluxo de trabalho que não muda muito e para equipes grandes. Agora, do outro lado, o Hermes Agent é a escolha para quem joga no longo prazo. Se a prioridade é ter um agente que aprende e se adapta, se segurança não é algo negociável, ou se otimizar custos com tecnologia serverless é importante, aí o Hermes é a aposta certa. É uma ferramenta para quem valoriza a inteligência que evolui.
E para quem gostou do Hermes, a boa notícia é que começar a usar é surpreendentemente fácil, principalmente para quem já usa o OpenClaw. A instalação é basicamente um comando. É só copiar e colar isso no terminal e ele cuida de tudo. Super direto ao ponto. E o mais legal é isso aqui. Para quem já usa OpenClaw e está pensando em mudar, existe um comando de migração. O Hermes Claw Migrate puxa suas configurações, memórias e chaves de API. Facilita demais a transição. Para a gente encerrar, vamos olhar para o quadro geral. Essa competição entre Hermes e OpenClaw não é só sobre dois projetos, mas sim sobre uma mudança fundamental na forma como a gente pensa sobre ferramentas de IA. O surgimento de agentes como o Hermes nos faz pensar nisso. A gente está saindo de uma era de ferramentas estáticas, que a gente configura e usa, e entrando numa era de parceiros cognitivos, que aprendem e crescem com a gente. Essa é a verdadeira revolução, e vai ser fascinante acompanhar os próximos capítulos. Obrigado pela companhia.